Todos nós já sentimos isso em algum momento da jornada. A sensação sufocante de que, apesar de estarmos correndo em uma velocidade frenética, trabalhando dobrado para sermos notados e validados, existe um abismo de vazio crescendo silenciosamente no centro do peito. Você sorri para os vizinhos quando sua alma quer chorar. Você fala palavras gentis quando o seu íntimo clama pelo silêncio. Você permanece em lugares e conversas de onde cada fibra do seu ser deseja fugir, e ainda assim parece que nunca é o suficiente para comprar a paz que você tanto busca. Esta história é sobre um homem que descobriu um segredo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer suspeitar. No exato instante em que você para de atuar para o mundo, sua vida real finalmente começa. Peço que fique comigo, porque em algum ponto desta narrativa você inevitavelmente encontrará o seu próprio reflexo. Em uma vila encravada entre montanhas de pedra cinzenta e vales que se vestiam de dourado ao pôr do sol, vivia um homem chamado Lucas. Ele era um homem de posses modestas, nem rico, nem miserável, que ganhava o pão operando as engrenagens pesadas do moinho local. Lucas tinha o que muitos chamariam de uma boa reputação. Seu nome era pronunciado com familiaridade em cada esquina, e ele era sempre o primeiro a ser convidado para as celebrações de colheita. As pessoas o procuravam para pedir opiniões, embora raramente esperassem que ele terminasse de falar antes de imporem as suas próprias verdades. E Lucas, moldado por anos de uma disciplina mal compreendida, ria de piadas sem graça, concordava com ideias que achava absurdas e permanecia nas tavernas muito além do seu cansaço, apenas porque partir cedo parecia uma pequena traição ao conforto alheio. Ele acreditava, do fundo do coração, que esse era o preço da convivência humana. Lixar as próprias arestas até se tornar uma peça que se encaixasse perfeitamente em qualquer engrenagem, colocando o mundo sempre à frente de si mesmo. Contudo, a providência costuma se manifestar de formas discretas, muitas vezes através de estranhos que cruzam nosso caminho por apenas um suspiro de tempo. Em um outono de luz âmbar, um velho mercador de grãos chegou ao moinho com uma carroça desgastada pelo tempo. Enquanto Lucas o ajudava a descarregar as sacas pesadas, o mercador observava o comportamento do rapaz com um olhar profundo, quase clínico. Pouco antes, Lucas havia acabado de dar um sorriso forçado e concordar com o dono do moinho sobre uma nova norma de trabalho que prejudicava a todos, apenas para evitar o desconforto do confronto. Quando o trabalho terminou e ambos se sentaram à beira do poço para um breve descanso, o velho mercador, cujas mãos eram calejadas como raízes de carvalho, disse algo que rasgou o véu daquela realidade encenada. Você é excelente em ser exatamente o que os outros precisam que você seja, meu jovem. Mas eu me pergunto, o que é que você realmente quer? Lucas tentou rir, aquela risada automática que ele usava como escudo, e respondeu que estava bem, que não tinha do que reclamar. O velho apenas acenou lentamente, como quem lê uma sentença escrita no rosto do outro, e partiu em silêncio. Aquelas palavras, no entanto, tornaram-se uma pedra lançada em águas paradas. Durante semanas, Lucas não conseguiu se livrar do incômodo. Ele se questionava o que havia de errado em ser gentil, em ser útil, em ser amado por todos. Mas ao se sentar na varanda de sua casa, certa noite, sob o brilho de um crepúsculo que parecia uma bênção divina, ele tentou se lembrar da última vez que havia feito algo por pura vontade própria. Algo que não fosse para agradar, para evitar um conflito ou para manter as aparências. O silêncio que se seguiu em sua mente foi assustador. Ele percebeu que sua vida era uma sucessão de atos reflexos, uma performance contínua onde o palco era a sua própria existência. A partir daquela noite, Lucas começou a se observar como quem observa um estranho.
Ele notou como sua voz mudava de tom para agradar o interlocutor, como seus pés o levavam a lugares por obrigação e como seu sim era uma prisão disfarçada de generosidade. Ele compreendeu que o que chamava de bondade era, na verdade, um medo profundo do abandono. Iniciou, então, uma mudança silenciosa. Não foram discursos inflamados ou gestos dramáticos, mas pequenas renúncias à mentira cotidiana. A primeira vez que alguém lhe propôs uma ideia injusta no mercado, ele não acenou positivamente. Ele sentiu o coração martelar contra as costelas, o suor frio da ansiedade subindo pela nuca, mas disse com calma: "Eu penso de forma diferente sobre isso." O silêncio que se seguiu pareceu eterno, mas para sua surpresa, o mundo não acabou. O outro homem apenas o olhou com uma curiosidade genuína e perguntou o porquê. Pela primeira vez em anos, Lucas teve uma conversa real, baseada em verdades e não em espelhos. Ele passou a sair dos encontros quando o corpo pedia repouso. Parou de preencher os silêncios com falas vazias e começou a caminhar pelo caminho mais longo até o moinho, apenas para ver o sol refletido na ponte, sem dar satisfações a ninguém. Algumas pessoas se afastaram, é claro. Houve quem dissesse que ele estava ficando estranho, arrogante ou amargo. Aqueles que usavam a sua passividade como ferramenta sentiram a falta da peça que sempre cedia. Mas algo milagroso começou a florescer nas ruínas daquela antiga personalidade. As pessoas que permaneceram passaram a ouvi-lo com um respeito novo. Sua palavra, antes barata e constante, tornou-se valiosa, porque agora era autêntica. Ele descobriu que a disciplina não era apenas cumprir horários, mas uma forma de oração dedicada à verdade de quem ele era sob os olhos do Criador. O momento culminante ocorreu em uma reunião no moinho, quando uma decisão injusta estava prestes a ser tomada pelo conselho. O Lucas do passado teria baixado a cabeça, mas o novo Lucas falou, sem gritos, mas com a autoridade de quem não deve nada à aprovação alheia. Sua voz deu coragem a outros que também calavam, e a justiça prevaleceu. Ao caminhar para casa naquela tarde, ele sentiu uma leveza que nunca havia experimentado. Não era o orgulho do vencedor, mas a paz de quem depôs um fardo que nem sabia que carregava. Ele entendeu que o seu padrão de vida não era definido pelo que possuía, mas pela qualidade da sua integridade. Ele não se tornou um homem rico ou famoso, e sua casa continuou a mesma construção de pedra e madeira, mas o aperto que sentia no peito finalmente cedeu lugar ao espaço. Ele aprendeu que as pessoas não amam a performance, elas sentem o cheiro do artifício. O que realmente nos conecta é a coragem de sermos reais, com nossas discordâncias e nossos limites. A real beleza da vida de Lucas não estava mais no quanto ele podia ser moldado pelos outros, mas no quanto ele se permitia ser moldado pela verdade. Esta história não é apenas sobre um homem chamado Lucas e seu moinho em uma vila distante. É sobre as camadas que todos nós vestimos para manter uma paz que nos mata por dentro. É sobre os planos que seguimos por expectativa e os silêncios que guardamos quando nossa voz é o que o mundo mais precisa para encontrar o equilíbrio. Desaparecer para as expectativas dos outros não é se esconder. É permitir que a versão mais honesta de você, aquela que não precisa de aplausos para existir, finalmente dê um passo à frente. Essa versão não exige reconhecimento, ela exige apenas ser vivida. Quando você começa a fazer isso, a vida muda como o céu muda antes do amanhecer, lenta, silenciosa e completamente. Se algo nesta narrativa tocou um ponto sensível em você, se você reconheceu o cansaço de Lucas, ou aquele aperto no peito ao dizer um sim que deveria ser um não, saiba que este relato foi escrito para você.
Gostaria que você deixasse um comentário abaixo, compartilhando uma única coisa que você tem guardado de si mesmo para não incomodar o mundo. Não para que eu julgue, mas porque o ato de escrever é o primeiro passo para soltar o fardo. Se esta história trouxe alguma luz ao seu dia, compartilhe-a com alguém que você sabe que está exausto de atuar. E se você deseja mais histórias como esta, que buscam a verdade por trás do ruído, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Estamos construindo um espaço de silêncio e realidade, uma história de cada vez. E estamos verdadeiramente gratos por você estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.